Por que eu considero que a imigração atualmente, ela destruiu Portugal? Porque o problema não é o imigrante vir viver em Portugal. O problema é o imigrante vir de qualquer forma viver em Portugal. E o que tem acontecido, o que está acontecendo nesse momento, é que entrou muita gente, e tem entrado muita gente, e não para de entrar gente. Nós que vivemos aqui em Lisboa, principalmente na parte central, a gente consegue perceber o que está acontecendo. É muita gente, cara, vocês não têm noção. É gente chegando de todo lado, é gente chegando da Índia, gente chegando de vários países, entendeu? Fora a quantidade de brasileiros e de outros países que estão vindo para cá, tudo na esperança de que Portugal é um país que dá condições de vida melhores do que outros países. Enfim, Portugal dá condições de vida, só que as pessoas precisam entender condições de quê? Condições para quê, né? E qual é a condição de fato que a pessoa vai ter morando aqui hoje? Nenhuma, porque a pessoa que está morando aqui hoje, ela vai se beneficiar de algumas coisas, só que isso depende do perfil, da idade, de várias coisas. E aí, por que isso acaba sendo uma destruição? Isso acaba sendo uma destruição porque se tornou algo viral, onde todo mundo já sabe que Portugal oferece, né? Atualmente, na minha opinião, a única coisa que Portugal oferece é segurança. Mais nada, porque o resto você vai ter que lutar muito para poder ter. Para você poder ter documentos, você vai ter que viver aqui por pelo menos 10 anos. Você não vai ter condição para poder resolver nada se você não tiver dinheiro. As empresas aqui já sabem dos imigrantes e o que as empresas fazem? A grande maioria das empresas pagam só um salário, mais nada, ok? E mesmo assim, tipo uma empresa, ela coloca lá uma vaga para apoio ao cliente. Vou dar um exemplo de uma empresa esses dias que me ligou. Eu achei o cúmulo, uma empresa enorme, gente. Uma empresa global, entendeu? E aí eles ligaram, tal, fizeram entrevista. A maior frescura para poder conseguir um emprego. Exige um monte de coisa. E aí na hora de falar as condições deles são terríveis. E aí, quem não conhece nada aqui, acha que é bom. Acha que é muito, acha que tá ganhando bem, entendeu? Só que se você analisar, se você vai ganhar um salário, você vai ganhar a mesma coisa. Eu não estou desfazendo, tá bom? Para vocês entenderem. Só que eu vou ganhar o mesmo salário de uma pessoa que limpa chão, o mesmo salário de uma pessoa que pega lixo, de uma pessoa que faz qualquer coisa. Ou seja, não existe uma escala aqui de valor, entendeu? Tipo, as empresas, elas fazem o quê? O salário é 900 euros ou 920 euros, aí eles pagam 950, aí eles colocam tipo 20, 30 euros a mais para poder parecer que você está ganhando mais. Só que na verdade você ganha a mesma coisa, você não ganha mais do que isso, você ganha a mesma coisa, entendeu? E você ganha um salário. E pior, que tem um monte de gente que fala que não, que tem um monte de empresa que paga mais. Tem empresa que paga mais, só que essas que pagam mais dificilmente vai chamar um imigrante. Quando eles veem que você é brasileiro, que você é imigrante, eles nem te chamam, eles limam o seu currículo. A empresa tem esse poder, né? A empresa tem o poder de fazer isso. Por que a imigração, ela destruiu? Porque a gente não vê uma ação, um exemplo. A ministra do Trabalho, em vez dela fazer coisas para poder ajudar o trabalhador, ela está querendo se juntar para poder prejudicar o trabalhador. Já não basta tudo que está acontecendo aqui, e aí ela simplesmente faz o quê? Ela quer mudar as leis de trabalho para pior. Não tem nada ali do que ela diz que seja favorável para o trabalhador. Então isso prova o quê? O governo foi comprado pelas empresas, as empresas fazem o que querem aqui, a maioria das empresas paga um salário, mesmo sendo uma empresa global, ela não paga mais que isso, gente. Então, por que tudo isso está acontecendo? Porque tem um monte de gente aqui, desesperada para trabalhar, eles precisam de gente para trabalhar, e aí eles pagam salários horríveis, porque não existe lei. E nessa história vai entrando todo mundo, e o governo não faz nada porque ele precisa de gente para trabalhar, e aí você não tem qualidade de vida, entendeu? Você vai ter o quê? Você vai ter só segurança, por enquanto, mas você não vai ter estabilidade para nada, sua vida vai ser isso. Então, eu acho que isso é culpa da imigração, porque não que as pessoas tenham culpa, obviamente, quem tem culpa dessa situação é o governo. É o governo que tem culpa, as pessoas não têm culpa. Só que a imigração destruiu. Você não consegue ir no médico, você não consegue utilizar o serviço público, você não consegue fazer nada de tanta gente que tem, porque é um país pequeno, que eles não têm condição para poder te ajudar. E os empregos bons, entendeu? Que realmente são empregos bons, que são aqueles empregos que têm benefício, de 100 imigrantes que chegam aqui, um vai conseguir, entendeu? A maioria não consegue. Entende, gente? Então, essa que é a realidade, infelizmente. Só que as pessoas não querem aceitar.
entendeu? Para mim, a imigração destruiu Portugal por isso, porque não é que a imigração seja ruim, mas é uma imigração mal feita, é uma imigração ilusória, porque as pessoas estão aqui sem nada. Porque o grande problema, gente, não é você arrumar emprego. O grande problema são os contratos de trabalho que tem aqui e como é que depois isso vai ficar, né? As empresas dão contratos e depois elas se mandam embora do nada. E muitas coisas vêm acontecendo aqui com vários brasileiros. A questão da xenofobia que você vai sofrer dentro do trabalho, que a gente fala isso o tempo todo e as pessoas não acreditam. Então tudo isso você tem que analisar e ver se vale a pena para sua vida, né? Primeiramente. Aí depois a gente tem a questão da habitação, que se tornou impossível, né? Você não consegue alugar casa, você não consegue de jeito nenhum nem alugar e nem comprar, né? Como eles falam aqui, arrendamento. E comprar também tá um absurdo, os preços aqui tá muito caro, entendeu? Tipo, cidades que apartamento custava 50 mil, você tá pagando 150 mil. Lisboa, apartamento a partir de 250, 300 mil. Isso é muito dinheiro. Isso tudo, cara, é muito dinheiro. Então, isso se tornou impossível, porque geralmente as pessoas saem do Brasil para tentar uma vida melhor aqui, as pessoas saem de lá porque tá difícil, aqui tá igual, né? Tá difícil do mesmo jeito. Então você tem que entender que tudo isso está acontecendo por culpa da imigração, sim. Porque quando não tinha uma imigração descontrolada, casa que era barata. Por que o preço das casas subiu? Porque é muita gente procurando casa, e eles perceberam isso. Ao mesmo tempo, não tem casa para alugar, pouquíssimas casas, casas terríveis, sem condições, a gente fica o tempo todo aí passando frio, né? A gente dentro de casa sente mais frio do que na rua, porque as casas não têm preparo, e infelizmente é tudo assim, as casas aqui são assim, isso não vai mudar. E mesmo você pagando caro, tá? Você pagando aluguel de 1.000 euros, de 1.200 euros, de 1.500 euros, as casas não têm preparo, porque as casas não têm aquecimento dentro das casas, entendeu? E isso é uma coisa já que não tem jeito, não tem como mudar isso. Então, cara, tudo isso fez com que tudo ficasse impossível em Portugal. E por isso que eu falo, eu vejo brasileiro querendo morar aqui, ou então eu vejo pessoas que estão fazendo loucuras de sair do Brasil, de querer morar em Portugal, e vocês vão quebrar a cara, porque uma pessoa que tem uma vida dignamente boa no Brasil não vale a pena nesse momento, porque Portugal perdeu a qualidade de vida que tinha, porque a imigração destruiu isso. E isso que eu tô falando antes dos mimizeiros dizerem, você tá falando isso, você é imigrante, cara. Eu só tô falando olhando o que era e o que é. Uma pessoa que já tá aqui há 8 anos, eu percebo sim que destruiu, entendeu? E nem sei se vale a pena você que tá querendo trabalhar, sair do Brasil para morar aqui. As pessoas não entendem isso, mas isso é triste, sabe? Você tá dentro da sua casa, cara, e você sentir um frio que não passa, um frio que você coloca a blusa, que você liga às vezes até o aquecedor, e depois de 20, 30 minutos você tem que desligar, porque se você não desligar, você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai ter que pagar uma conta absurda e vai continuar com o frio. Tudo isso é muito difícil, mas é o que acontece aqui. Mas as pessoas dizem que não acontece isso, então venha ver com seus próprios olhos, tá? Agora, sobre a imigração, na minha opinião, Portugal tá destruído por causa disso. As ruas tudo suja, gente por todo lado, entendeu? Morador de rua por todo lado. Uma cidade que era limpa, sabe? Que tinha tudo de bom, se tornou um lugar assim que você percebe completamente diferente daquela narrativa que a gente tinha quando a gente mudou pra cá, né? Quando eu cheguei aqui em 2017, as ruas eram limpas, entendeu? Era uma imigração controlada. Você ia no CEF, existia o CEF e tudo funcionava perfeitamente, sabe? Documento saía no máximo em 60 dias, o documento já estava na sua mão. Saúde pública, eu tinha médico de família, eu cheguei aqui, fui lá, eu lembro que eu fui no centro de saúde de Cascais. No mesmo dia eles pegaram e fizeram a minha inscrição lá, tudo. E já foi atribuído um médico de família pra mim. Olha, sua médica é a doutora tal. Eles ligavam pra gente pra poder informar das consultas, das vacinas, sabe? Era tudo muito organizado. Isso não existe mais em Portugal. Isso pode existir em uma cidade ou outra. Só que a grande realidade, gente, é que isso acabou. Se Lisboa, que é a capital, onde tem tudo no sentido de a cidade mais rica do país, ela não está conseguindo entregar isso, muito menos as outras cidades irão conseguir, entende? Então isso se tornou muito difícil. Então, a questão documental, a questão que a gente não consegue utilizar os serviços públicos, né, nem a conservatória, milhares de pessoas que estão aí, inclusive com a nacionalidade, milhares de pessoas que estão com o processo de nacionalidade parado também. A gente percebe que até para poder, sabe, tirar uma segunda via de um documento da conservatória, tudo se tornou muito difícil. Cara, tudo isso aconteceu porque o país está cheio de gente,
né? Porque o governo distribuiu os serviços de imigração dentro da conservatória, porque a conservatória também começou a fazer título de residência. Ao mesmo tempo, muitos imigrantes deram entrada na nacionalidade, prejudicando aquelas pessoas que são portugueses. Quem é português, que precisa tirar um documento, que precisa fazer alguma coisa, muitas das vezes não está conseguindo, porque a conservatória não dá conta de tantos processos, de tanta gente, de tanta coisa que tem para fazer. Tudo isso está acontecendo por quê? Por causa da imigração. Agora, Portugal precisa de imigrante? A gente sabe que precisa. Só que por que o governo não criou um sistema de imigração controlada, de uma forma séria, né? Sabendo quem são as pessoas que estão entrando no país, não deixando com que isso afetasse o serviço público do país. Ao mesmo tempo, fazer toda essa jogada de uma forma para não prejudicar o país. Só que não foi isso que aconteceu. Não é isso que está acontecendo, tá? Então, para mim, acredito sim que a imigração, ela tem destruído Portugal. E se o governo não der jeito nisso, a tendência é cada vez ficar pior. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Você acha que a imigração, ela tem culpa de tudo que vem acontecendo no país? Ou você acha que não? Eu acho que tem. E eu acho que o grande problema de Portugal hoje é sim a imigração. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva. Até já.